graças, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. Eu convido o Teu Espírito Santo, Senhor, para pegar junto comigo, porque Ele é o meu consolador, o meu conselheiro, o meu amigo, o meu professor, aquele que me move, aquele que me ensina e me dá sabedoria. Que todas as palavras, Pai, que eu vier falar nessa tarde, não seja meramente minhas, mas seja o Senhor falando, Pai. Fala aquilo que os corações estão precisando, Pai. Que esse assunto nessa tarde, Pai, possa mover pessoas, possam levantar chamados, Pai. Eu creio em nome de Jesus, em uma igreja forte, em uma igreja que entende o propósito para o qual o Senhor a chamou, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro esse tempo ao Senhor, Pai, e te agradeço desde já pelos frutos, Pai, da ministração desta palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, graça e paz mais uma vez. Eu gostaria de dar boas-vindas bem rapidinho aqui. O irmão José Lidomar, ele já está aqui. Irmão, graça e paz, seja bem-vindo. Eu gostaria de convidá-lo a estar compartilhando a palavra, compartilhando esta live com mais pessoas. Eu quero bem rapidinho tirar aqui um minutinho, né, para que eu também venha compartilhar e você, né, também compartilhe esta palavra. Em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos, como eu gosto de dizer, não me canso de falar essa palavra, que nós temos que ser, queridos, semeadores e proclamadores de boas novas, boas notícias. E as pessoas, elas estão precisando de boas notícias. Amém? Aleluia. Então, estou compartilhando aqui. Eu gostaria que você fizesse o mesmo. Nesta tarde eu quero falar sobre um assunto maravilhoso, algo que subiu ao meu espírito, algo que eu creio, querido, eu creio, e há muitos anos eu me movo nisso, tenho crescido, tenho vivido passados de etapas, creio que estou crescendo e avançando. Aleluia. Deus é bom. Eu quero só voltar aqui ao vivo. Pronto, voltei. Aleluia, chegou o tempo e boa tarde, minha amada. Linda do meu coração. Vamos lá, querida. Então eu quero falar nesta tarde sobre o tema Você é ungido, mova-se. Tem muitas pessoas, queridos, que já até sabem que é ungido, mas muitas, se levantam muitas coisas que a impede dessa pessoa se posicionar como ungido e mover-se como ungido. É importante você saber que você já é um ungido. E é importante também saber que muitas pessoas, elas têm algumas dúvidas acerca de que se é ungido ou não, porque, digamos assim, essa pessoa não tem algumas manifestações do Espírito atuante ou que já se manifestou através da sua vida. De repente, essa pessoa ainda não foi usada para alguém ser curado. De repente, essa pessoa ainda não foi usada, ainda nunca nem pegou no microfone para falar a palavra, ou teve alguma oportunidade de falar a palavra. E muitas vezes ela tem dúvida se é ungido ou não, porque esses fatores ainda não aconteceu. Mas, amados, independente se você ouve essas manifestações, né, que eu falei agora ou não, você é ungido, porque o Senhor Jesus te ungiu. Jesus te ungiu. E nós vamos ver na palavra. E eu quero ser bem prática nesta tarde. Eu estava lendo aqui, o Senhor me levou a ler em João e em Atos. Vou me deter nesses dois livros e quero trazer de uma forma prática para a gente entender sobre essa palavra, né, de ser ungido e de nós se posicionar como ungido e nos movermos como ungido.
O Senhor Jesus, ele tem uma expectativa, né? A Trindade, podemos dizer assim, tem uma expectativa que nós venha nos mover. Porque nós somos chamados para manifestar a glória de Deus nessa terra. E nós precisamos crer nisso, que uma vez que nascemos de novo, fomos ungidos por Deus e precisamos cumprir a nossa chamada que Ele nos chamou. Ninguém nasceu do acaso. Nós nascemos porque Deus nos criou e nos escolheu para um chamado, para um propósito. Então nós temos um propósito em Deus para fazer a sua obra, para manifestar o teu reino, para anunciar o seu reino. Independente da nossa vida normal, né, do nosso dia a dia, de casar, dar-se em casamento, ter filhos, se formar, trabalhar, ter sua vida cotidiana normal, nós precisamos nos posicionar como ungidos de Deus, entendendo que Jesus vai voltar e que nós precisamos viver essa palavra no sentido de ser ungido por Deus para fazer a obra e nos mover nisso. Não ficar parado, um dos motivos, queridos, pelos quais muitas pessoas ficam parados, sem se mover no chamado, é o medo, é a vergonha, é a timidez. Mas a palavra diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão para que nós venhamos viver atemorizados. Né? A palavra também diz, queridos, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então Deus não tem nos chamado... Ou então não tem chamado, digamos assim, pessoas para deixar se abater por isso, a parar por isso. Porque Ele nos ungiu. E essa palavra, esse fato de ser ungido, digamos assim, Ele já nos capacita, Ele já nos, vamos dizer assim, carrega de um poder o qual quebra todo esse jugo que o inimigo quer colocar sobre nossas vidas. Você é ungido, você pode se mover, você é ousado, você é intérprete e Deus te chama para esse tempo, para que você não se conforme com esse século, mas que você venha se mover no Espírito Santo, para que as pessoas que estão precisando sejam alcançadas e para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nessa pequena introdução, querido, como eu lhe falei, eu já quero entrar em alguns versículos, a gente vai ler alguns versículos que nos traz, vamos dizer assim, um desenvolvimento, né, quando Jesus, em primeiro lugar, Jesus, ele promete o Espírito Santo. É importante que esse ungido, ele entenda que não é ele que faz nada, mas é o Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver um entendimento sobre o Espírito Santo. Precisamos crescer em entendimento sobre a presença, a pessoa do Espírito Santo, a presença dele em nós e sobre nós. Porque o Espírito Santo dentro de nós é para sermos, né, uma nova criatura, é para sermos aquilo que fomos projetados para ser no Espírito. E o Espírito Santo sobre nós é para a gente fazer aquilo ou se mover da forma que Deus quer que a gente se mova. Aleluia. Então, eu quero começar o texto que chamou a minha atenção, é um texto-chave que eu amo, que é Atos 1:8, que diz, querido, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, através desse versículo, o Senhor começou a ministrar ao meu coração. E eu quero começar aqui em João 14, eu já estou em João 14, do 15 ao 17, diz assim: se vocês me amam, aqui no contexto, na minha Bíblia está dizendo assim, Jesus promete o Espírito Santo. Né? Vamos contextualizar, vamos ler alguns versículos para trazer uma base, para a gente ver, né, onde começou a obra de Jesus na vida, na igreja, né? Já operando através dos discípulos e preparando eles para o ser igreja, né? Para se mover como igreja. E aí a gente vai ver aqui, Jesus promete o Espírito Santo em João 14, a partir do 15, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês os conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Até aqui. Então, querido, aqui Jesus diz o quê? Promete o Consolador. Ele vai dizer, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir a Ele que Ele mande outro Consolador, que significa paracleto, que significa ajudador, que estará sempre com você, auxiliador, né? Alguém que você poderia ou pode, aqueles discípulos poderia depender e se mover através dele, né? Em João 16:4, do 4 ao 15, Jesus explica como será a obra do Espírito Santo, né? Ele promete, mas ele traz um ensinamento como é que é a obra do Espírito Santo. Quero partir para lá para ler. A partir do versículo 4 diz assim: mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhe falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não crêem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porque quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará de toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, porque isso eu disse que o Espírito vai receber, por isso que eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Aleluia. Então aqui Jesus explica para os discípulos como é que vai ser a obra do Espírito Santo na vida deles, né? Agora eu quero ir para João 20, onde Jesus, depois de ressurreto, aparece aos discípulos e realiza, né, a obra do novo nascimento. A gente sabe que antes de Jesus morrer e ressuscitar, ninguém nascia de novo. Algumas pessoas, como reis, sacerdotes e profetas, eles eram ungidos e capacitados a fazer a obra de Deus. Mas eles não podiam nascer de novo, porque o novo nascimento, ele só aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Então aqui, em João 20, a partir do 19... eu acho interessantíssima essa parte. Diz assim: ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. 20. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Aqui, Jesus já estava, né, anunciando eles, né, a esse chamado, né? Chegou o tempo de vocês ir. Ele já tinha preparado os discípulos andaram com Jesus, viram, o Senhor Jesus ensinou a eles como se mover, né? E
Quando Jesus falava que ia morrer, aqui a gente viu no versículo, lá na parte anterior, em João 16, do 14 ao 15, que o Senhor Jesus relatou que eles estavam tristes porque Jesus tinha dito que ia, mas era necessário que Jesus fosse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não podia vir, a obra do Espírito Santo não poderia acontecer, nós não poderíamos ser salvos, só existe salvação em Jesus. Então, aqui ele já se chega com essa chegada triunfal, né? Ele diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. Aí no 22 ele diz assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebam o Espírito Santo. Aí, nesse momento, o Senhor realiza a obra do novo nascimento. Aqui também, nós vamos ver as duas coisas distintas, em ser cheio do Espírito Santo, e o novo nascimento e o revestimento de poder, que são dois eventos distintos. Certo? Aqui eles são cheios do Espírito Santo, né? Eles nascem de novo. A obra do Espírito Santo é feita no espírito deles e eles se tornam uma nova criatura. Aleluia, amado. Aleluia. Que obra gloriosa, né? Em Atos 1, 4, eu já vou partir para Atos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amados. A minha oração é que você entenda que você é ungido e que você precisa se mover. Depende só de você, querido, que se mover para você ver os milagres acontecer. Você onde estiver aí, você está ao vivo, pode dizer assim, eu sou ungido e se alegrar nisso. Então, em Atos 1, 4... diz assim, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo depois desses dias. Então, aqui, nós já temos aí um fato, né, de que em João 22 diz que ele soprou o Espírito Santo nele, onde eles nasceram de novo. E aqui Jesus já fala para eles que eles aguardem, não arredem o pé daquele lugar, porque eles vão ser batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. É uma obra que acontece quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você é capacitado, você é, como é que eu posso dizer, turbinado, para que você vá. Né? Ele fez duas obras antes do homem ir. A primeira foi o novo nascimento e o segundo o revestimento de poder. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com esse entendimento que você já tem o Espírito Santo habitando dentro de você, meu irmão, busque esse revestimento para que você comece a se mover da forma correta e com excelência. Aleluia. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Então aqui Jesus anuncia a eles, né, que está perto de eles receber a promessa de ser cheios do Espírito Santo. Né? Não se afaste. Aí vem o primeiro versículo que eu citei, que foi Atos 1, 8, onde ele diz: mas vocês, eu quero ler o 7, né, que ele diz assim, Jesus respondeu, não cabe a vocês tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você é ungido, querido. Você é ungido. Você foi ungido quando você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Um homem e uma mulher ungido por Deus, separado por Deus para uma obra gloriosa nessa terra. E eu quero convidar você e dizer a você, se levante em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu já quero partir para concluir, né? Eu quero só ler aqui em Atos 2, onde a promessa se cumpre. Em Atos 2, 4 diz
que eu quero, o partido 1 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aqui se cumpre a promessa de ser cheios do Espírito Santo, transbordando, capacitados para ir e para pregar o Evangelho, para curar os enfermos. E na conclusão, querido, eu quero concluir dando o exemplo de Pedro, né? A gente sabe a história de Pedro, a gente sabe que Pedro, no início, Pedro não foi muito obediente ao Senhor. Pedro era carnal, ao ponto de cortar a orelha de uma pessoa. Depois Pedro, ele mesmo falou para Jesus que amava Jesus, e Jesus disse que ele iria negar o Senhor por 3 vezes, e assim aconteceu. Mas, amado, você veja que quando Pedro nasce de novo, quando Pedro é revestido de poder, as coisas mudam. Amado, não importa o que eu e você fomos, não importa até que, se um dia a religiosidade te parou, te fez ver o Evangelho de uma forma sem poder, mas não existe, querido, o Evangelho sem poder, porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Se você crê na palavra, se você crê em Jesus Cristo, você é ungido, e você, quando abre sua boca, poder é liberado do céu. Aleluia. Então, aqui em Atos 2:37, a gente vai ver que na primeira pregação, eu não vou ler porque eu não vou ter tempo, mas eu quero ler os versículos específicos. Mas quando você vai ler no contexto, depois dele ser cheio, a pregação de Pedro, quem foi o primeiro que pregou? Pedro. Depois do dia de Pentecostes que aconteceu, a primeira pessoa que se levantou para ministrar e para pregar sobre o que estava acontecendo foi exatamente Pedro. O resultado, querido, disso foi que em Atos 2:37 diz que 3.000 pessoas foram batizadas. Quando nós nascemos de novo e somos revestidos de poder, milagres extraordinários acontecem, começando pelo milagre do novo nascimento. Então, 37 diz, quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmão? E Pedro respondeu: arrependa-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia, amado. Um homem que um dia era rebelde, sabe, religioso, agora ele estava se movendo no poder, em nome de Jesus. A primeira cura, né, que relata em Atos, depois do Pentecoste, está aqui em Atos 3, que foi Pedro e João, né? Então, também quero falar. Atos 3:1 diz, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente se colocava à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele, versículo 5, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-se a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando ao Senhor. Querido, você está pronto para viver um milagre desse? Eu estou pronta. Amado, eu oro ao Senhor e eu tenho orado, Pai, eu
quero e eu creio nos milagres acontecendo. Sabe, durante o tempo que eu sou cristã, muitos milagres já aconteceram. Eu não tenho tempo para contar aqui, mas eu não quero parar, querido, eu quero avançar. Eu quero que mortos ressuscitem, eu quero que coxos andem, eu quero que cegos vejam, eu quero que tumores desapareçam, eu quero que o milagre do novo nascimento aconteça. Essa semana nós, segunda e quarta, tivemos 12 pessoas se entregando ao Senhor e 2 VLs, amada. As coisas estão acontecendo. Não foi no tempo de Jesus, nem no início da igreja. Está vivo agora, amado, mas eu e você precisamos nos posicionar, crer que somos ungidos e nos mover. Para concluir essa mensagem, eu quero ler em Atos 5, do 12 ao 16, que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam a se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, lhe projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente de cidade vizinha, de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Ei, querido, deixa eu te dizer algo. Se você já sabe, deixa eu te lembrar. A igreja de Atos continua firme. A igreja de Atos continua firme e viva. Você é a igreja do Senhor Jesus. É tempo de nos movermos. É tempo de crermos no chamado que Deus tem para a nossa vida. Amados, não condicione o seu chamado a pessoas, a crédito religioso. Não condicione o seu chamado, querido. Se você é iletrado ou não, amado, você é ungido. A capacidade do que você vai se mover, ela veio do Senhor. Ela habita em você e está sobre você. Nesta tarde, eu declaro sobre sua vida, você se levantando, jogando a maca fora do medo, da timidez e entendendo que você é um sacerdócio real, que você é rei, que você está nessa terra para desfazer as obras do diabo. Amém? Então seja abençoado na prática dessa palavra. Eu quero convidar você nesse momento para ofertar nesse ministério, nesse projeto que nasceu no coração de Deus. Eu sou feliz por fazer parte dessa família e creio que você também. E eu quero convidar você, hoje à noite nós teremos culto de homens e mulheres, de oração, né, para homens e mulheres. Queridos, amanhã, sábado, é dia de evangelismo, é uma oportunidade extraordinária de você se mover no Espírito, colocando as mãos sobre os enfermos, orando pelos enfermos e vendo o milagre de Deus acontecer. Entre em contato com a liderança do evangelismo, com a secretaria da nossa igreja, se você não tiver acesso aos nossos contatos. E, querido, se candidate a ser aquele que vai ir, porque você é ungido. Amanhã nós temos Inside, às 19, eu acredito que, não, é às 16 horas, viu, Inside. E domingo nós teremos 2 cultos, um às 17 horas e outro às 19 horas. Então, querido, era isso. O desejo do meu coração é que você seja abençoado com essa palavra e, em nome de Jesus, tenha um final de semana extraordinário. Graça e paz.